Marcelo Rodrigues, gerente de canais e parcerias da empresa FBits, né? Nós somos aí uma empresa desenvolvedora de plataformas para e-commerce. Nós vamos começar agora o nosso webinar de hoje, tá? Tem um pessoal aí que está conectando também, mas já tem bastante gente acompanhando a gente aqui também ao vivo, né? E, bom, seguinte, só fazer uma breve introdução aqui. Hoje nós teremos então a apresentação, como vocês acompanharam, com a temática de como tornar seu e-commerce mais competitivo. Ela vai ser ministrada aí pelo Samuel Gonzalez, é gerente de produtos e parcerias na Millennium, né? Que aí é um parceiro nosso, uma potencial solução de RP para e-commerce também. Essa é uma iniciativa de parceria hoje entre FBits e Millennium, com o intuito de mostrar aí para você o cenário atual do varejo, as grandes possibilidades que a gente tem também com o e-commerce de qualidade e como esse e-commerce de qualidade ele pode agregar um novo e rentável canal de venda. Então, para quem já está atuando na área, para quem vai começar a atuar também, e obviamente, hoje, além de ter uma plataforma de e-commerce estável, veloz, com boas funcionalidades e uma boa solução de back-office, a gente vê também a necessidade hoje de oferecer para o cliente final uma experiência de compra diferenciada, né, com uma loja que se adapte às suas necessidades, né, ou seja, um modelo bem diferenciado realmente, mas não é só, é justamente esse o foco aqui do nosso webinar, é mostrar realmente para vocês aí na prática, que o Samuel conhece bem, alguns pontos que fazem a diferença para um e-commerce competitivo ou não. Então são esses pontos aqui que a gente quer abordar para trazer realmente conhecimento para todos aí também, né? Bom, eu peço que todos fiquem à vontade aí para fazer as perguntas e tudo mais. Acho que é bacana aí vocês começarem também a fazerem as perguntas. Na parte de baixo aqui vocês conseguem acompanhar conosco, tem um chat aqui que vocês podem fazer perguntas, podem fazer interações e tudo mais. Eu vou ficar aqui no final também para tirar algumas dúvidas, etc. Um pouquinho depois de que nós acabarmos aqui. E o Samuel vai começar a tocar o webinar agora. Legal? Samuel, é com você. Pessoal, fiquem à vontade aí para fazer questionamentos também. Obrigado. Valeu, Marcel. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu queria saber se está todo mundo me ouvindo bem. Vocês podem, por favor, me responder ali no chat, no bate-papo, se vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Perfeito. Esse feedback é fundamental aí para a gente poder começar. Está um pouco baixo aí, disse o Ricardo. Deixa eu aumentar aqui, Ricardo. Legal. Bom, eu vou tentar aí aproveitar esses próximos minutos aí, gente. Ricardo, fala para mim se melhorou. Se não melhorou, a gente tenta melhorar aqui, tá bom? Vou pedir aí para vocês ao longo dessa conversa. Perfeito, obrigado, Darcilene, também. A gente vai conduzir esse bate-papo para falar um pouquinho de como é que está o cenário, né, do e-commerce e falar um pouquinho de como é que está principalmente porque o ambiente de competição no e-commerce é muito grande e eu estou para dizer que não tem nem gente grande nem gente pequena no e-commerce hoje, está mudando muito rápido. Então, eu vou abordar alguns pontos aí que eu considero importantes. Para falar sobre isso, a primeira coisa, eu preciso me apresentar devidamente aí para vocês. Eu vou passar o primeiro slide, como está todo mundo se familiarizando aí com a ferramenta, eu acabei de passar o slide, queria que todo mundo dissesse se está vendo aí direitinho, está aparecendo aí um cara bem bonito, e aí algumas informações. Beleza, já recebi feedback de que o cara é bonito. Legal. Olha só, então, eu sou Samuel, eu tenho uma formação aí, o Milton já me sacaneou, Milton. Legal. A gente tem aí uma formação na área de sistemas, eu tenho um MBA na área de negócios, tá? Tô há 12 anos na Millennium, sou responsável por um produto aqui que é o e-Millennium. Sou professor universitário em algumas escolas aqui em São Paulo, algumas faculdades aqui em São Paulo. Escrevo alguns artigos, dou palestras, né? Minha especialidade é sistemas de gestão e e-commerce. Estou com um pouquinho mais de 16 anos aí nessa estrada, tá? Então, eu queria contar um pouquinho só para contextualizar para vocês, e aí vou mostrar a agenda, o que a gente vai falar hoje. Então, eu vou contar para vocês o cenário, Brasil, tá? Apesar de todo mundo
está mais ou menos familiarizado, eu vou contextualizar esse cenário, vou contextualizar o cenário e-commerce, que é bem diferente do cenário varejo Brasil, e depois vou falar como é que você pode tornar seu e-commerce mais competitivo, tá? Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente entrar na matéria propriamente dita. É, todo mundo tem e-commerce? Tem alguém que não tem e-commerce ainda, que está pensando em montar e-commerce? Você pode me responder, por favor, quem ainda não tem e-commerce? Bacana, acho que todo mundo aí tem e-commerce e está tentando. Deixa eu só dar mais um minutinho para ver se. Legal, acho que todo mundo tem e está nesse momento aí tentando fazer com que o seu e-commerce seja mais competitivo. Bacana, então vamos. Ah, legal. Tem aí, legal. O Darcilene está explicando que ele é gerente, então, na verdade, está todo mundo dentro de algum e-commerce. Show de bola. Era isso que eu precisava saber para a gente contextualizar, porque se tem algumas pessoas que não têm, eu já dou algum foco, mas como todo mundo está inserido dentro de um e-commerce, eu vou falar algumas coisas para vocês, exatamente para você pegar o seu e-commerce que já tem um determinado potencial e você converter esse potencial em algo que você possa ganhar mais dinheiro, aumentar a rentabilidade, tá, do teu e-commerce. Acho que esse é o foco de todo mundo aqui hoje. Então, primeira coisa, projeção varejo 2015. Não estou falando do varejo online, estou falando do varejo, tá? Como um todo, varejo físico. Tá aqui um dado que saiu agora no começo do ano, tá? Em que as vendas do comércio varejista vão subir em torno de 3%. Tá? Esse é um dado do CNC. Então, esse é um dado que preocupa bastante, porque assim, é uma informação de um crescimento muito pequeno. Tá? Ao longo do ano, vocês vão começar a ver que esse número ele vai descer. É bem provável que o varejo físico. Bom, não precisa ir muito longe. Vai num shopping perto da sua casa e você vai ver que esses números vão cair. Você vai ver que a tendência é cair, né? O Ricardo já está perguntando se esse número é real. Não, a gente está falando de projeção, porque é uma projeção pro ano, tá, Ricardo? Então a tendência é que esse número não se confirme, tá? No final do ano a gente vai ter um número provavelmente menor que esse. Legal. Segunda informação aí, ainda pensando em projeção, essa é mais recente, tá? As vendas no varejo no primeiro trimestre tiveram a maior queda desde 2003, ou seja, nos últimos 12 anos, essa foi a maior queda que houve até agora. Essa é uma informação do IBGE. A gente recuou 0,8%, tá? Então, esse é um outro dado importante para você ver como o varejo físico está vivendo momentos de dificuldade. Outro ponto importante, aumento dos combustíveis, né? Esse é outro ponto de retração na economia aí brasileira. Então, né, gasolina vendida no país é 62% mais cara do que no exterior. Então, assim, tem N comparações em relação a isso. Tá todo mundo pagando gasolina na casa dos 3, né? E dependendo do lugar que você tá, isso já está beirando aos R$ 4. Então, assim, números realmente aí que mostram uma tendência extremamente negativa. Ninguém quer investir absolutamente nada. No mundo físico, essa informação vai se refletindo em problemas. Importados, tá? Então, muita gente no passado estava apostando muito em importação, né? Até porque a gente tem a China sendo a fábrica do mundo, né? Então, o que o governo faz nessa hora? O governo vai lá e olha para os importados e começa a mexer. Então, mercadorias em geral, onde que você pagava aí percentuais na casa de 9,25%, você passou a pagar 11,75%, tá? Um crescimento de 2,5% nas alíquotas. Tá? Ah, então, assim,
O está perguntando se ele vai ter acesso depois. Vai ter sim, tá, Wesley? A ideia é disponibilizar depois, não imediatamente depois. Mas logo a ideia é a gente colocar isso aí, acho que no canal da FBits logo mais. Se você pegar toda a soma de todos os impostos de importação que subiram, isso dá um reflexo extremamente negativo. Se você pegar produtos farmacêuticos, subiram de 12 para 15,79. Tá? O mesmo aconteceu com máquinas, veículos, autopeça, papel, pneus e por aí vai. Então, assim, de novo, cenário 2015, cenário nada legal. Alta da energia e racionamento da energia. Quer dizer, não basta subir o valor da energia, não basta subir o valor da conta de luz, né? Você ainda tem um problema grande aí com um possível racionamento da tua conta, tá? Outro problema que você tem aí, né? Água. Tá? Então você tem aí aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vivendo uma crise gigante em relação à água, né? 282 cidades, né, já sofrem, não estão sendo atendidas, 54 estão fazendo racionamento e todo mundo pedindo chuva. Tá? Dólar, aumento desenfreado. Eu trouxe um dado aqui, só para você ter uma noção, né? A gente chegou em março, no dia 13 de março, para ser bem exato, na casa dos 3,25. Se você pegar só a informação dos impostos que subiram, tá? De importação, mais o fato de que o dólar chegou a 3,25, tá? Saiu lá da casa dos 2,5 para 3,25, né? Isso já cria uma instabilidade muito grande. Esse dólar deu uma descidinha, né? Agora, mais recentemente, ele está ali na casa dos 3,10. Ainda assim, isso é um grande problema para a economia em 2015. Tá? A gente tem toda a questão, né, dos investimentos no Brasil foram, o pessoal acabou segurando bastante. Você tem risco Petrobras aí, né, Moody's dizendo que o risco Petrobras caiu mais alguns graus de investimento. Vale a mesma coisa, né, então a Vale do Rio Doce também, a agência SIP também rebaixou a nota da Vale. Tá? Impostos, se você pegar os impostos no geral, né, se você pegar folha de pagamento, pegar cosméticos, combustíveis, o crédito, né, 2 semanas atrás a Caixa Econômica anunciou uma série de medidas também de mudanças no que diz respeito a imóveis, né, a contratação de financiamentos. Assim, se você pegar tudo isso, você vai ver que o cenário não é nada favorável. Tá? Somar tudo isso, a insatisfação geral da nação, povo na rua, né? Então tá todo mundo lá na rua tentando ver se a gente consegue melhorar esse cenário e fazer com que as coisas fiquem um pouco melhores, tá? Então assim, no geral, gente, quando você analisa Brasil, parece que as coisas não estão boas, tá? Mas a ideia não é desmotivar vocês, pelo amor de Deus. Por isso que a gente tem aqui o cenário e-commerce, tá? Então a ideia é fazer um contraponto para deixar claro para vocês que vocês estão no caminho certo. Enquanto o Brasil inteiro, e principalmente o comércio varejista, está apontando que as coisas não estão legais, deixa eu contar um pouquinho do que está acontecendo no e-commerce. Tá? Então, um pouquinho da retrospectiva em relação ao ano passado. Tá? Ano passado, o e-commerce brasileiro faturou 35,8 bilhões. Tá? Esse é um número muito legal, crescimento de mais de 20%. Tá? Ano passado, o crescimento do varejo físico foi na casa dos 3%. O e-commerce cresceu mais de 20%. Tá? Óbvio, o e-commerce ainda é muito pequeno perto do varejo físico, mas a gente está crescendo, isso é importante. Os e-consumidores, ano passado, tem um debit bem legal, saíram de 51,3 milhões de e-consumidores para 61,6. Tá? Então, hoje, mais de um quarto da população brasileira, certo? Mais do que 25, na casa dos 30% da população brasileira, já compra no e-commerce.
O que tem de importante nisso? Classe C começou a comprar, tá? Então a gente tem aqui na Millennium, por exemplo, uma série de clientes que atendem exclusivamente a classe C. Então, eu tenho clientes aqui que vendem, por exemplo, que são magazines, que são clientes que vendem, por exemplo, roupa, né? Que são aquelas lojas grandes aqui em São Paulo, no Brás, no Bom Retiro, que atendem esse público, e esse pessoal que não estava interessado em ir para o e-commerce começou a ir. Por quê? Porque o público deles começou a comprar. Tá? Então, existe um prognóstico muito bacana. A perspectiva, né? Se você olhar a retrospectiva, isso dá uma visão muito legal. Ainda olhando a retrospectiva do ano passado, no que diz respeito a mobile, outra informação legal é que o crescimento do mobile, ou seja, o fato de todo mundo ter um smartphone, o fato da maioria das pessoas ter acesso à informação na mão, o fato das pessoas terem, né, um device que permite com que elas possam ver o e-mail marketing que você está disparando, que permitam, né, no caso de uma FBits, por exemplo, que te dá lá uma loja rápida, né, uma loja mobile, e o cara consegue não só visualizar o teu e-mail, mas entrar rapidamente na loja e já comprar, isso te dá um ganho em termos de performance muito legal. Isso é muito bom. Isso vai te ajudar a fazer com que você no mobile tem um crescimento muito legal. Tá todo mundo apostando que nesse ano o mobile vai fazer muita diferença. Portanto, se a tua loja ainda não tem, né, não é mobile, você precisa pensar muito bem nisso. Se a tua loja mobile não performa, ou seja, ela não é rápida suficiente, tá? Você precisa ter essa preocupação também. Precisa ter tecnologia de ponta, né? Uma coisa que eu discuto bastante com o pessoal aí da FBit, porque eles têm uma tecnologia muito legal, é muito veloz a loja deles, de forma que o teu cliente possa fazer negócio rapidamente. Então, essas perspectivas, desculpa, essa retrospectiva, ela é muito importante. Quando você vai olhar em relação às categorias, né, você vai ver, né, que a moda e acessórios se confirma ano passado, né, de novo, chegou na casa dos 17%. Cosméticos, perfumaria, cuidados pessoais é outro ramo que vai muito bem, obrigado, né? Eletrodomésticos, telefonia, celulares, livre assinaturas volta para um lugar importante, né, nesse mercado. Então, assim, preciso olhar com atenção esses dados, gente, porque assim, o mercado aponta esses cenários como cenários importantes, tá? Agora, para fechar essa retrospectiva, é importante que você saiba o seguinte: apesar de tudo isso que aconteceu ano passado, nem todos os e-commerces alcançaram os objetivos que estavam traçados, tá? Infelizmente, muitas empresas de e-commerce durante 2014 fecharam as portas. Nem todas essas empresas cresceram o que gostariam de crescer. Algumas estão abertas, mas não tiveram lucro, tá? E algumas ainda tiveram prejuízo. Você vai ver algumas gigantes aí, né? Você pega aí uma B2W da vida, você fala, nossa, a B2W é gigante, fatura bilhões, mas aí quando você olha a última linha, o cara está com prejuízo. Tá? Sempre. Então, a gente precisa analisar esses detalhes. Então, essa foi uma retrospectiva. Deixa eu dar as perspectivas para vocês do e-commerce em 2015, ao contraponto, né, do que a gente falou lá do varejo tradicional. O varejo espera crescer 3%, a gente sabe que não vai crescer, até a pergunta do Ricardo, isso vai acontecer? Provavelmente não. Né? A perspectiva do e-commerce é crescer na casa dos 20%. Né? Esse aí é o gráfico do EBIT que espera crescer 20%. A gente deve sair de 35,8 bilhões de faturamento para 43 bilhões. E vocês que já têm e-commerce, muito provavelmente são os caras que vão fazer esse número acontecer. Tá? Além disso, né, tem uma questão de intensidade. A intensidade do crescimento, ela talvez não seja tão forte. O que isso denota? Denota que nem todo mundo vai crescer a qualquer preço. Tá? Então, aquela história de eu vou queimar, né, eu vou colocar a qualquer preço, a qualquer custo, isso não vai mais acontecer.
Então, o ritmo não vai ter a mesma intensidade. As empresas precisam começar a ter lucro. Então, aquelas promoções malucas que existiam não vão mais acontecer. A tendência é que isso não aconteça mais. Ou seja, o mercado está se consolidando e se profissionalizando. Isso é bom para todos nós, tá? Outro dado importante é que, olhando para o ranking mundial, né, eu tracei aqui esse gráfico do eMarketer, só para você ter uma noção. Então, olhando 2015, esse gráfico vai até 2018, né, mas olhando 2015, Brasil está na 10ª colocação. Em 2015, a gente está lá em dólares, 18,8 bilhões de dólares, né, e a gente está ocupando já a 10ª colocação mundial. Então, assim, para você ver que o mundo passou a olhar a gente no e-commerce como estratégico, tá? Então, se você olhar os anos seguintes, né, 2016, 17, 18, o crescimento vai sendo em torno de 20% a cada um desses anos ainda. Então, assim, é importante a gente observar tudo isso, gente, porque, assim, ó, cada vez mais internamente no Brasil e até mesmo fora, todo mundo, enquanto o mercado de varejo físico, todo mundo aponta que as coisas não vão acontecer e que, assim, não é que vai morrer o varejo físico, nada disso, pelo contrário, as coisas vão se consolidar, quer dizer, enquanto o varejo físico está diminuindo um pouco de tamanho, o e-commerce está crescendo significativamente, ou seja, vocês estão com a oportunidade, né, de aproveitar esses 20% de crescimento para consolidar o negócio de vocês, tá? Agora, como nem tudo são flores, né, tem algumas questões importantes que eu quero deixar para vocês. O número de novos entrantes vai aumentar, tá? Então tem mais gente entrando, tá? No e-commerce. Segunda coisa importante, esses caras que estão entrando, o nível de profissionalismo deles é maior. Então, quem entrou 2 anos, 3 anos, 10 anos atrás, não tem as mesmas ferramentas, o mesmo ferramental, o mesmo profissionalismo, a mesma capacidade de planejamento e gestão que os caras que estão entrando hoje. Então, eu vou dar algumas dicas nesse sentido para você. Pessoal que já está no e-commerce, que não se adaptar, vai fracassar. Precisa entender o que está acontecendo. Tem uma mudança grande no mercado. Para você se manter competitivo ou para você se tornar mais competitivo, tem uma mudança grande acontecendo. O mercado vai ficar mais rápido, mais dinâmico. Você precisa entender. E o foco, o foco antes era preço e frete. Está deixando de ser. Essa história de o preço tem que ser mais barato e eu tenho que dar frete grátis, isso está mudando. O foco passou a ser rentabilidade. As operações têm que dar dinheiro. Se a operação não dá dinheiro, essa história de que eu posso queimar, é dinheiro de terceiro, isso está acabando. Tá? Então, assim, é em cima desses pilares que eu quero falar, né, que surge, então, a questão que é como é que eu faço para tornar o meu e-commerce mais competitivo. Tá? O Ricardo está levantando aqui, né, a questão de que falta apoio do governo para os pequenos e médios. Né? Assim, Ricardo, sinceramente, tá? Eu tô nessa brincadeira faz 16 anos, entendeu? Assim, e cada vez mais eu desconfio do governo. Tá? Assim, eu fico olhando PL, né, não sei das quantas, que quer dividir a receita do Estado. Então, assim, ó, o caminho não é esse. O caminho é a gente entender as estratégias que a gente pode fazer dentro de casa, tá? Dentro de casa para tornar o e-commerce mais competitivo. Nesse ponto aqui, antes até da gente entrar na agenda para falar dos assuntos, para falar de como tornar mais competitivo, eu quero gastar 2 minutinhos aqui para falar um negócio importante. Tá? A gente tem que ter noção hoje no Brasil, no modelo em que a gente está, independente de pequeno e grande, eu vou falar muito dessa questão de pequenos, médios e grandes, tá? De que no e-commerce, quando você tem, e hoje, principalmente hoje, com ferramentas, né? Se você olhar, a gente é parceiro da FBits e a gente tem parceria com outras plataformas. E a gente sabe
né, quando a gente entende dentro do modelo de negócio, quando a gente compara algumas tecnologias de outras ferramentas com o que a FBITS trouxe, a FBITS é uma empresa mais nova do que muitas outras dessas ferramentas. Quando a gente vê a tecnologia que está embarcada no produto da FBITS, a gente percebe, né, que eles conseguem performar por questões de velocidade, por questões de agilidade no atendimento, por uma série de questões, eles conseguem fazer com que as coisas aconteçam numa velocidade que eventualmente outros dos nossos parceiros não conseguiriam fazer. Tá? Então, assim, isso precisa ficar claro para você, lojista. Tá? Eu sei que aqui tem uma série de clientes, de caras que já são clientes FBITS e muito provavelmente vocês fizeram a opção por ir para FBITS exatamente por isso, né? Porque vocês perceberam esse diferencial. Tá? Então, assim, ó, um dos pontos importantes para você ser competitivo é você entender que o mercado hoje ele tem ferramentas, ele tem soluções, tá certo? Que vão te ajudar a ser mais eficiente, tá? Isso é muito importante, isso é fundamental para que você ganhe escala, para que você ganhe crescimento, para que você ganhe performance, porque assim, às vezes aquele um segundo, né, que o teu consumidor lá na ponta tem que esperar, ou às vezes um, dois cliques a mais que ele tem que dar, é o que vai fazer toda a diferença para ele tomar a decisão em desistir da compra ou comprar. Tá? Então, acho importante citar isso para vocês, por isso que eu fiz questão, né, de falar disso, né? É um dos pontos, deixa eu só voltar um slide aqui rapidinho, né? Eu fiz questão de falar que o mercado vai exigir mais dinamismo, tá certo? É um dos pontos que está aqui. Esses caras que estão vindo novos, eles têm muito mais é, é, eles têm muito mais profissionalismo e eles têm muito mais dinâmica, eles vão gerar resultados completamente diferentes. Legal? Então, como é que eu faço para tornar o meu e-commerce mais competitivo? Tá? Esse é o X da questão que eu quero tratar com vocês aí nos próximos minutos. A resposta, no meu ponto de vista, tá? Ela está baseada basicamente em duas questões. Planejamento e gestão das operações de e-commerce, ok? Por que isso? Tá? Porque como eu acompanho centenas de e-commerce nesses 16 anos aí, onde é que eu entendo que está o foco da maioria dos e-commerces? O foco está na venda. Né? E isso, entenda, não é nenhum demérito, não está errado você pensar na venda, não está errado você pensar no AdWords, não está errado você pensar na tua estratégia de redes sociais, na mídia, nada disso está errado, tá certo? Acontece que a maioria de e-commerces só pensa nisso, e aí está o erro. Quando você só pensa na venda, quando você só pensa em trazer o lead, quando você só pensa no último clique e você esquece de toda a estratégia do teu negócio, você penaliza uma série de outras coisas que são importantes. Eu vou falar de algumas delas a partir. Como eu sou um professor, sou acadêmico, para embasar o que eu estou te falando, eu trouxe uma frase de um cara que eu admiro muito, porque ele é considerado o pai da gestão estratégica, né, o Igor Ansoff, que diz o seguinte: não há nenhum mistério em formular um planejamento. O problema é você fazer esse planejamento funcionar. Tá? Então, assim, muita gente faz planejamento e não consegue colocar ele no dia a dia. Então, eu vou dar algumas dicas práticas para você conseguir colocar o planejamento, né, no seu dia a dia. Tá? Primeira coisa importante: quando eu pensar em planejamento, eu preciso pensar em áreas importantes. Eu destaquei algumas aqui: compras, vendas, financeiro, estratégias comerciais e de marketing, fiscal, contábil e atendimento a clientes. Tá? Essas são grandes áreas do meu negócio que eu tenho que olhar. Então, assim, entenda, eu falei lá atrás, né, 2 slides atrás, que o cara pensa só na venda. Tá errado pensar na venda? Não. Eu só não posso pensar só nisso. Eu preciso pensar na venda, mas também preciso pensar na compra, também preciso pensar no financeiro, também preciso pensar no fiscal, no contábil. Preciso pensar em outras coisas, ok? Então, assim, ó, primeira coisa que eu entendo no planejamento que você precisa se preocupar, tá? Estratégia e canais de atuação. Tá? Eu sou um e-commerce. Posso viver só de e-commerce? Não sei.
tá? Mas eu pensaria nisso. Se eu tenho a possibilidade de conviver com mais de um canal de atuação, seria fantástico. Tá? Aqui na Millennium, a gente tem clientes que convivem com todos esses canais ao mesmo tempo. Eu poderia citar algum deles, vou citar um aqui, que é a Hope Lingerie, por exemplo. Tá? O cara tem loja física própria, ele tem rede de franquias, ele tem e-commerce, ele tem televendas, tá? Ele tem uma série desses canais, ele tem representantes. Tá? A gente tem esse modelo embarcado em alguma série de clientes. Eu tenho um cliente, por exemplo, que está vindo da indústria agora, um cliente que a gente está junto com a FBits nesse cliente, que é ano 21, um cliente bem antigo com a Millennium, e esse cara sempre foi atacadista, né? Ele tem uma fábrica, ele tem loja física de atacado lá no Itaim, e agora ele está indo para o e-commerce, né? Vai para um e-commerce B2B. Então, assim, por que ele está expandindo os canais? Porque ele percebeu no planejamento dele que se ele quiser se tornar mais competitivo, quanto mais canais ele tem, mais fácil para ele competir no mercado. Então, esse seria uma dica importante para você pensar. Eu consigo ter mais canais de atuação? Pô, peraí, eu já tenho uma estrutura aqui de saque. Será que eu não consigo aproveitar e ter também um televendas? Será que eu não consigo ir para o mobile, marketplace, franquia, enfim, Facebook Commerce, né, que é o F-Commerce que está ali embaixo, nessa relação? Seria importante que você pudesse analisar o teu cenário, né, e fazer um planejamento pensando em que canais de atuação você pode atuar. Segunda dica que eu queria deixar para você. Da grande, ou melhor, da expressa maioria das empresas que eu conheço de e-commerce, existe uma preocupação grande em vender e quase nenhuma preocupação em planejar compras. Tá? E quando eu não planejo direito a compra, eu certamente vou ter problemas. Tá? Então eu queria contar para vocês que quando a gente pensa em varejo, existem alguns modelos consagrados de compras. Tá? São eles compras para produtos sazonais e produtos de reposição contínua. O que são os produtos sazonais? Produtos que eu só compro no Dia das Mães, produtos que eu só compro no Dia dos Pais, né? Eu só compro esse produto em situações específicas. Se eu trabalho com moda, no verão eu compro bermuda, no inverno eu compro blusa. Então, são esses produtos que são diferentes. E reposição contínua é aquele produto que eu preciso ter todo dia. O jeito de planejar essas duas compras são diferentes. Existe um outro conceito que chama gestão por categorias. Análises de giro e cobertura, previsão de demanda. Existe um conceito que chama Semana de Varejo 454, tá? Open to Buy, Open to Receive, GMROI. Eu vou entrar em alguns desses termos aqui, em alguns desses caras, para dar uma visão para vocês de como não é difícil de você fazer algumas dessas coisas no seu dia a dia, e eu deixaria isso como dica para que você praticasse, para você comprar melhor. A compra para comerciante, eu tenho vários clientes, né? Se a gente juntar Brás, Bom Retiro e 25 de março, a gente tem um pouquinho mais de 400 clientes. Tá? Mas especialmente pensando na 25 de março, que todo mundo conhece, né, no Brasil inteiro. A gente tem uns caras ali na 25 que eles falam assim, comerciante não ganha dinheiro na venda, comerciante ganha dinheiro na compra. Tá? Então, baseado nisso, o que eu tenho visto é que, infelizmente, quando os caras vão comprar, o cara fica lá com um monte de papel, olhando para tomar uma decisão, e na hora de tomar a decisão ele chuta. Ele toma a decisão baseado num troço que ele chama de feeling, tá? E desculpa, eu não tenho nada contra o feeling de ninguém, tá? Mas a verdade é que tomar decisão de compra baseado em feeling pode gerar um problema gigante de estoque, ok? Então, pensando em reposição contínua, ou seja, o produto que eu preciso ter no estoque sempre, qual que seria o melhor jeito? Tá? Estou trazendo uma imagem aí, que é uma imagem que poderia ser uma planilha, ou poderia ser o sistema de gestão, o sistema ERP, o sistema back-office que você tem dentro de casa. Se eu pensar aqui dentro da Millennium, o nosso sistema ele tem uma tela que tem exatamente essas informações. Então eu tenho os produtos que eu estou vendendo, é a primeira coluna aqui, né? Eu tenho a quantidade média vendida, se eu quiser analisar essa informação. Eu tenho qual é o meu estoque atual. Se eu estou trabalhando com estoque mínimo, qual é o meu estoque mínimo?
Qual é a cobertura em dias? Ou seja, se eu tenho um estoque atual, esse estoque me supre por quantos dias? Tá? Qual é o tempo que o meu fornecedor demora para entregar essa mercadoria? Ou seja, o lead time do meu fornecedor, o tempo de entrega. Quantidade que eu já tenho vendida. Tá? Então, se eu já vendi esse produto, quanto é que eu já vendi? Se eu já comprei, quanto é que eu já comprei e ainda não recebi? Eu já tenho pedido de compra no fornecedor e eu ainda não recebi. E quanto é que falta comprar? Se o número aqui der negativo, significa que eu não preciso comprar. Se o número der positivo, que está acontecendo aqui nesses três casos, significa que eu preciso comprar. Agora, se eu estou pensando em reposição contínua, eu tenho que pensar o seguinte: esse é um produto que não pode faltar. Estou pensando aqui numa calça, são 12 calças diferentes. Se eu começo a olhar isso aqui uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, sei lá, eu não sei de qual é o teu ciclo de compra, mas imagina que seja uma vez por semana. Se eu começo a olhar isso uma vez por semana, e eu compro uma vez por semana, e o meu lead time de entrega do meu fornecedor está baseado em 30 dias, quer dizer, eu começo a ter um giro de compra que me permite ter sempre estoque desse produto, ou seja, nunca vai faltar estoque. A questão é que, como a maioria das empresas não tem essas informações dispostas desse jeito, ou dá muito trabalho ter as informações assim, o que acontece? O cara fica lá no meio de um monte de papel para tomar a decisão de compra, e aí na hora de comprar, ele toma uma decisão baseada em feeling, e aí é onde ele compra errado. Ou compra mais, ou compra menos, ou falta, ou fica sobrando. Tá? Então, aqui essa é uma tela do Emilene, a gente tem exatamente aquelas mesmas informações dentro do sistema, com alguns facilitadores, porque se o cara vai lá e aperta um próximo aqui, o sistema gera automaticamente o pedido de compra, eu não preciso de ninguém digitando o pedido de compra, eu não preciso de ninguém fazendo muitas intervenções manuais. Mas o princípio da reposição contínua é exatamente esse que eu mostrei, é que você tenha as informações de quanto é que eu tenho no estoque, quanto é que eu já tenho vendido, quanto é que eu tenho de cobertura em dias, qual é o lead time do meu fornecedor, se eu já comprei, quanto eu comprei e quanto me falta comprar. Faço isso de tempos em tempos, o sistema me dá a informação, ou a planilha me dá a informação, ou o meu comprador me dá a informação de quanto me falta comprar. Essa é uma dica importante para que você acerte na compra daquele produto, que é o produto coringa, é o produto que não pode faltar na tua loja. Acerta nisso, não falta produto, o teu consumidor vai ficar feliz pra caramba, você vai começar a ganhar mais dinheiro, você vai ficar mais competitivo, porque o teu concorrente não está fazendo isso. Legal, gente? Bacana. Próxima dica em relação às compras sazonais. Existe um princípio que chama Open to Buy Planning, né? Um conceito de mercado. Esse conceito ele é bem legal. Ele está baseado numa conta. Que eu estou fazendo aqui um princípio absoluto das compras do mês, do período, tá? Mas você poderia fazer isso por produto. Você poderia fazer isso por tipo de produto, por categoria de produto, tá? Então, o que que eu fiz aqui basicamente, sendo bem rapidinho? Eu peguei as vendas que eu planejei por mês. Então, nesse primeiro mês, eu planejei 25 mil. Dessas vendas, eu sei que o meu produto eu perco, eu estrago, eu tenho devoluções, eu tenho logística reversa, ele quebra, enfim, eu tenho problemas que eu chamei aqui de reduções na ordem de 6%. Então eu somo as 25 mil com mais as reduções. Tem um maisinho aqui, tá vendo? Eu quero ter no final desse período 75 mil no estoque. O meu estoque inicial é 60. Portanto, é quanto eu quero vender, mais a redução, quanto eu quero ter no final, quanto eu já tenho no estoque. Minha compra planejada precisa ser 41 mil. Eu sei que eu já comprei 41 mil, dos 41.500 que eu preciso. Eu sei que o meu fornecedor cancelou por algum motivo 2 mil, portanto, eu vou receber 39 mil. A sobra entre o que eu preciso comprar e o que eu vou receber é o meu Open to Buy, ok? 2.500. Quando eu olho isso assim, um mês, é meio simples, né, de eu entender. Quando eu olho isso ao longo de um período maior, essa conta ela começa a fazer mais sentido, porque, por exemplo, no primeiro mês aqui, né, meu Open to Buy deu 2.500. No segundo mês, eu tenho colocados de pedido 67 mil. Eu preciso comprar 91.800.
portanto, ainda me falta comprar 24 mil. No terceiro mês, como eu ainda não tenho nada para comprar, desculpa, eu não tenho nenhum pedido colocado ainda, o número é 74 mil. Se você observar, no sexto mês, eu não preciso comprar nada, né? Por que eu não preciso comprar nada? Porque na prática, para eu atender o sexto mês, eu já comprei no quinto, já comprei no quarto, já comprei no terceiro. Ou seja, como eu estou pensando em compras sazonais, eu estou fazendo um planejamento de longo prazo, estou distribuindo o que eu tenho de fluxo de caixa, né, ao longo de 6 meses, tanto quanto eu quero vender, como eu vou comprar. Como eu quero vender aqui em cima ao longo de 6 meses, eu projetei a minha compra ao longo de 5 meses, já pensando inclusive no lead time do meu fornecedor. Ou seja, como eu sei que o meu fornecedor me demora um pouquinho para entregar, né, eu comprei coisas e vou receber algumas coisas aqui no quinto mês para eu poder atender até o sexto. Tá? Então, para compra sazonal, eu aconselharia que você use o Open to Buy. Da mesma forma como você pode fazer isso numa planilha, né? Se você pensar aqui no Millennium, a gente tem uma solução para isso, né? Que é você usar o nosso módulo de Open to Buy, que vai te dar isso também de uma forma mais simples. Os cálculos estão prontos, você não precisa fazer esses cálculos na mão. Então, você consegue fazer planejamentos de longo prazo de forma um pouquinho mais simples. O princípio é sempre o mesmo. Se você compra isso, se você faz compra, se você faz planejamento de compra de forma mais fácil, fica muito mais simples de você acertar na venda. Terceiro princípio de planejamento que eu quero contar para vocês chama-se GM-ROI. Tá? Qual é a ideia do GM-ROI? É você olhar a margem do teu produto versus o giro. Tá? Então, todo mundo deveria conhecer qual é a margem do produto e conhecer quanto esse produto gira. Tá? Qual é o melhor dos mundos em qualquer empresa? Se eu sei qual é o produto que tem a maior margem e eu sei que esse produto gira, e eu conseguir focar que o produto que tem mais margem for o produto que mais gira dentro da minha empresa, eu vou ter uma rentabilidade altíssima. Tá? Esse é o segredo das grandes empresas, tá? De magazine. O cara consegue saber qual é o produto que tem mais margem e ele consegue fazer esse produto girar muito. Tá? Então é uma brincadeira mais ou menos assim. Margem bruta é o dinheiro que sua empresa faz. O giro é a velocidade em que sua empresa faz o dinheiro. O que é o GM-ROI? É quanto dinheiro a sua empresa faz em quão rapidamente ou em que velocidade ela faz. Então, o que você precisa saber? Você precisa ter informação de quem é o produto que te dá mais rentabilidade, maior margem, e saber qual é a velocidade que ele demora para girar. Legal? Então, a partir desse planejamento, você consegue gerenciar a sua empresa. E aí eu vou entrar na parte de gestão. Lembra que para tornar a sua empresa mais competitiva, você precisa fazer planejamento e gestão. Falei de planejamento, vou falar de gestão. Primeira coisa de gestão que eu acho importante, que você conheça os seus processos. Tá? Como é que eu faço para conhecer os meus processos? Tá? Existe uma metodologia chamada BPM, Business Process Management. Tá? Qual que é a ideia dessa metodologia? É você desenhar os seus processos, tá? Porque a partir desse desenho você consegue melhorar, identificar os gargalos, os problemas, corrigir esses gargalos e melhorar a eficiência operacional. Vou dar um exemplo bem simples de como é que é isso. Você sabe que entre o momento em que o pedido desce lá da plataforma, tá, para você fazer picking, packing, para você fazer conferência, fazer faturamento e despacho, o pedido está demorando 3 dias. Tá? E você quer saber onde é que está o problema. Com o BPM, se você desenhar todos os processos, você vai conseguir entender onde está esse problema. Então, aqui tem um exemplo, tá, de um desenho desse. Dentro do Millennium, a gente tem a possibilidade de você fazer esse desenho. Tá? Quando você faz a primeira vez o desenho, ele é um desenhozinho simples assim, os seus processos eles são relativamente simples. À medida que você vai entendendo como é que as coisas funcionam dentro do teu processo, o teu desenho vai ficando um desenhão
Mais ou menos assim, né? Porque a tua empresa ela é mais complexa, a gente usa o termo denso, de densidade, né? A tua empresa ela tem muitos processos que você não conhece, à medida que você vai desenhando, né? Essas coisas vão aparecendo. E qual que é a vantagem de você fazer um desenho desse? A gente consegue automatizar o fluxo do pedido, ou o fluxo do saque, ou o fluxo do estoque através desse desenho. Então, o que que é legal? Você fala assim, onde é que está o problema? No dia a dia talvez você não saiba, mas a partir do momento que você tem um desenho desse, um BPM dentro da tua empresa, o pedido vai começar a passar, cada pedido vai seguir um caminho. E você vai perceber que os pedidos começam a parar em determinado ponto. Vamos imaginar que o pedido sempre para aqui, e aqui esse momento é o momento da separação dos produtos. Então você vai começar a perceber que é na separação que estão os problemas. Então o que que você precisa fazer? Uma força-tarefa para pegar aquele gargalo e resolver. Resolver o gargalo da separação, esse gargalo vai mudar. Ele vai aparecer na conferência. Então aí você vai organizando e o teu processo que demorava lá 3 dias, da descida do pedido até o despacho da mercadoria, daqui a pouco ele vai diminuir e ele acaba virando um dia. Tá? A gente é muito forte aqui nessa coisa de entrega no mesmo dia, né? Sunday Delivery. Então, cada vez mais a gente tá com clientes que estão fazendo isso, que é você conseguir, da entrada do pedido à saída ao despacho, conseguir fazer tudo isso, a entrega fazer tudo no mesmo dia, principalmente nas grandes capitais. Então, isso a gente só consegue porque a gente consegue ter um nível de automação dos teus processos internamente através dessa ferramenta que é o BPM. Talvez você não tenha, né, Milênio aí, a tua empresa, mas você queira só conhecer os seus, você não quer nem automatizar ainda, não tem problema. Se você for na internet e você procurar BPM, Business Process Management, você já vai conhecer o conceito, você vai conhecer até algumas ferramentas free que vão te permitir, pelo menos, você não vai automatizar, mas você vai pelo menos desenhar os seus processos para você conhecer detalhadamente os seus processos e entender aonde estão alguns dos seus gargalos. Essa é uma dica bem legal para você gerir melhor os teus processos, ok? Outra dica bacana para você gerir o teu negócio, analisar a concorrência, tá? Muita gente está com problema, deixou de vender e não sabe por que deixou de vender. Minha dica é que você analise a concorrência. Por quê? Tá? Porque os seus concorrentes, na maioria, principalmente os novos concorrentes, estão muito bem preparados. Os novos entrantes, eles estão muito bem organizados. Esse tipo de tecnologia que eu estou te contando aqui, a gente atende muitas startups, né? Então o cara vem e fala assim, ó, eu quero o BPM. Se você não tem e ele tem, ele já está na tua frente, porque o teu pedido está demorando 2 dias para sair, ele está saindo no mesmo dia. Né? A rivalidade, como eu falei, não é só mais por frete. A diferenciação de produtos e nichos hoje é um negócio muito importante. Né? Os novos entrantes, os seus concorrentes, eles estão investindo em planejamento e gestão. Está todo mundo se apoiando em um número maior de canais de negócio. O foco em eficiência operacional, identificar onde está o gargalo, melhorar esse gargalo, comprar melhor, ter uma ferramenta de uma plataforma que seja mais ágil, mais rápida, ter uma ferramenta para comprar melhor, ter uma ferramenta para compras sazonais e de reposição contínua. Quer dizer, cada vez mais essas coisas são inerentes, você precisa se preocupar em fazer uma boa análise da tua concorrência. Outra questão importante na gestão é que você se preocupe com os estoques. Tá? Então, eu vou dar alguns tópicos de estoque que eu acho que são importantes, inclusive com as fórmulas. Né? De novo, como eu sou professor acadêmico, aí eu acabo me preocupando, né, com algumas dessas coisas. Então, assim, ó, acho importante, eu falo lá em giro e cobertura, aí o pessoal fala, pô, mas eu não sei calcular isso, então eu vou te dar como é que você chega lá. Tá? Primeira coisa, você tem que conhecer os níveis de estoque. Como é que eu conheço níveis de estoque? Primeiro, você vai calcular consumo médio do teu estoque. Você vai pegar os consumos no período, dividir pelos períodos. Você tem condições de conhecer o estoque médio. Tá? Então, para conhecer o estoque médio, você pega a quantidade média comprada ou consumida, depende do que você está avaliando, e divide por 2 para conhecer. Legal? Outra coisa, você precisa conhecer o teu ponto de pedido, ou seja, está na hora de comprar? Na hora de comprar, quanto é que eu devo comprar?
né, baseado numa conta simples de reposição de estoque. Eu não estou nem falando de reposição contínua, de automações mais críticas, como eu falei lá em cima. Mas dando um exemplo bem prático aqui, ó, a tua empresa vende 30 por mês, o tempo de reposição, o lead time é de 2 meses, e você quer um estoque mínimo de 1 mês. Quanto é que você tem que comprar? De acordo com essa conta, usando o conceito de ponto de pedido, você tem que comprar 90 peças. Está aqui o exercício de como é que você faz essa conta na mão. Legal? Aqui, gente, infelizmente na apresentação eu acabei mandando, tá? Isso aqui fechado, porque eu achei, estava com uma ilustração no PowerPoint e eu não vou conseguir mostrar as telas que estão atrás. Um equívoco meu, mas eu queria mostrar para vocês o giro e a cobertura, os cálculos aqui, tá? Porque o que eu ia mostrar basicamente é como é que eu faço para chegar nesse número aqui, ó, que esse estoque de 46 mil, ele me dá um giro de 120 dias ou 106 dias, tá? Desculpa, que 4 meses são 120 dias, mas na verdade aqui está me dando só 106 dias, ou seja, eu estou girando mais, tá, do que eu deveria. Portanto, vai faltar estoque no último mês. Eu queria dar esse número está escondido aqui atrás. Depois eu me comprometo com vocês a mandar essas fórmulas separadinhas. Eu vou ter acesso aos e-mails de vocês. Eu mando as fórmulas do giro e cobertura separadinhas, porque na hora de mandar, eu mandei os 2 slides grudados aqui, as 2 imagens, eu mando isso separado para vocês. Ok? Se você já fez, não, né, a ideia toda é que se você já fez tudo isso, além disso, eu ainda gostaria, se você já conhece giro, cobertura, já faz ponto de pedido, tem mais 2 coisas que eu acho importante que é uma, Business Intelligence, e a outra é que você tenha KPIs e dashboards, tá? Para me ajudar com esse conceito, e eu já estou concluindo, tem uma frase do Maxwell Maltz que diz assim, ó, a vida está cheia de desafios que se você souber aproveitar de forma criativa, você pode transformar em oportunidades. Tá? Então, o que é importante? Eu sei que a tua empresa tem as informações, tá? Mas eu não sei se você consegue pegar essas informações e transformar elas em um relatório. Tá? Então, eu queria que vocês tivessem acesso a ferramentas de BI. Tá? O que são essas ferramentas? São ferramentas que permitem, de forma rápida, que você crie um novo relatório ou um cubo de decisão. Que vão desde coisas simples, como, por exemplo, ó, eu quero fazer um relatório de separação de mercadoria. Legal, então eu tenho esse relatório aqui. Só que na minha empresa, para eu separar a mercadoria, eu preciso ter a foto do produto, que o produto é muito complexo. Então, ela te permitisse colocar a foto aqui do lado. Tá? A maioria das empresas, infelizmente, não tem essa flexibilidade. Aí o que acontece? Você tem que gastar um dinheirão lá com o teu fornecedor de sistema para ele poder colocar essa foto aqui do lado para você. Tá? A gente tem uma política aqui dentro da Millennium que isso aqui é uma coisa que eu treino e você mesmo faz. Assim como, se você quisesse fazer aqui, ó, aqui tem 3 relatórios ao mesmo tempo, uma listagem, um gráfico de pizza e um gráfico de barra. Se você quisesse fazer esses 3 relatórios numa única tela, você simplesmente clicaria, arrastaria campos e você mesmo faria esses 3 relatórios num único pedaço de papel. Tá? A gente conseguiria te treinar para isso. A ideia toda, né, é o seguinte, é que o que não pode ser medido também não pode ser gerenciado. Então, é por conta dessa filosofia que a gente entende que todo mundo que está no e-commerce usa o Analytics. Né? O Analytics é fantástico para você fazer medições daquilo que está acontecendo na tua venda. Né? Então, a ideia toda é que você possa fazer a mesma coisa também nas compras, no financeiro, no estoque, nas vendas. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Que vocês tivessem a oportunidade de ter relatórios, gráficos, né, KPIs internos que te dessem informações parecidas com Analytics, mas que você pudesse fazer isso dentro de casa. Então, eu quero saber quanto é que eu tive de problema no ClearSale, quanto é que eu tive de problema no meu gateway de pagamento. Ó, quais são as praças em que eu atendi pedidos,
né? Que você pudesse ter coisas desse tipo. Que você pudesse, por exemplo, na expedição, saber quantos pedidos estão em expedição agora, nesse minuto, quantos eu já faturei hoje, quantos pedidos eu já faturei nesse mês, e daí por diante. Tá? Que você pudesse ter gráficos, né, de calor, né, de tudo que está acontecendo dentro da empresa, do financeiro, do compras, do contas a pagar, enfim, que essas informações você também pudesse ter. Então, são essas as dicas que eu queria deixar para vocês, né, em relação para você tornar o seu e-commerce mais competitivo, tá? Então, para concluir, né, são duas coisas então aí que no meu ponto de vista para deixar o teu e-commerce mais competitivo são importantes. Primeira, que você planeje cuidadosamente o seu posicionamento multicanal, suas compras e a relação giro versus retorno de investimento. Que você gerencie diariamente, com toda atenção, o fluxo do teu processo e onde vocês podem melhorar seus estoques, né, e oportunidades que você encontra com análises através do BI e dos indicadores de desempenho. Beleza, gente? Eu dei uma corridinha agora no final, porque é realmente bastante coisa aí, eu não queria estourar o tempo de vocês, tá? Queria muito aí agradecer vocês, espero que as dúvidas aí de vocês, né, se houverem dúvidas, vou deixar um espacinho agora aí para vocês comentarem. Fico muito feliz, vou deixar meus contatos agora aí no final para vocês também, qualquer dúvida, entrar em contato. Vou deixar meu LinkedIn, lá no meu LinkedIn tem um monte de informação lá que eu publico, pelo menos uma vez por semana eu publico algum artigo, algum vídeo, alguma informação, se não é lá da faculdade, alguma coisa de e-commerce, eu estou muito próximo do pessoal do E-Commerce Brasil, participando, fazendo evento com eles, vou dar uma palestra agora no Fórum E-Commerce Brasil em julho, sobre RP, então assim, eu vou deixar vocês aí bem à vontade com os meus contatos, meu celular, meu e-mail, agora no final. Antes só de deixar meus contatos, deixa eu falar uma última coisa. Na Millennium a gente tem uma academia, isso é um negócio bem legal. Se você quiser se tornar um profissional que conhece, né, toda essa parte de gerenciamento, a gente tem uma academia, é 100% gratuita, você não paga nada para fazer e você recebe um selo de profissional Millennium. Tá? Então tem aí o site, né? Você entra lá em millennium.com.br, clica no botãozinho Academy e você pode fazer 100% gratuita, tá? Outra coisa também, eu mostro uma série de coisas do Millennium e se você quiser ver isso na prática, tem uma versão de demonstração lá que você pode entrar lá, entra lá em millennium.com.br, tem um monte de botõezinhos lá, teste online agora, você clica e testa, fica à vontade para degustação mesmo, para você conhecer os detalhes. Tá? Tô deixando aí então, ó, Samuel@millennium, tem meu LinkedIn aqui, tem meu celular também, se alguém precisar eventualmente tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, e eu vou abrir agora para perguntas. O pessoal também da FBits, caso vocês queiram falar qualquer coisa com o pessoal da FBits, tem o contato do Marcel. Fica à vontade aí também, gente, para qualquer questão. Espero que vocês tenham gostado. Tive que falar bem rapidinho, que era bastante conteúdo, mas a ideia é passar aí um pouco mais de informações aí para vocês saberem o que está acontecendo e como é que vocês fazem para comprar melhor, para vocês administrarem melhor a loja de vocês, para que vocês tenham mais sucesso, que é isso que a gente espera, assim, que vocês possam realmente ter mais sucesso e fazer melhor e ganhar mais dinheiro e ter mais rentabilidade, principalmente nesse momento em que o e-commerce vai bombar mesmo. A gente está apostando muito que esse ano que vem, o e-commerce vai estourar realmente no Brasil. Tá bom? Dúvidas, por favor, fiquem à vontade aí no bate-papo para perguntar. Marcel, se você quiser entrar aí também, falar alguma coisa, fica à vontade. Na verdade, agradeço aí, né, pela palestra, muito importante aí o conteúdo que foi passado aí para nós também. Acho que a questão agora é aproveitar, se aprofundar um pouco mais. Acho que como você já comentou também, deixa os contatos aí, pessoal, para todos, né? Pessoal aí, mandei o contato do Samuel, tá o contato dele aí na tela também. Eu coloquei os contatos aqui da FBits também.
Vou disponibilizar para vocês aí também em breve, peço que vocês aguardem um pouquinho, a gente vai disponibilizar o conteúdo e nós temos aqui o e-mail de vocês para a gente poder fazer o disparo aí para vocês também do link com o conteúdo da palestra do Samuel e etc. Agradeço aí a participação de todos e, por favor, tiverem perguntas, quiserem fazer questionamentos, etc., fiquem à vontade aí também. A gente vai ficar mais um pouco aqui para responder através do site, ok? É isso, Samuel. Te agradeço por enquanto. Legal. Tem uma pergunta do Milton, né? E deixa eu tentar responder. Milton, na verdade a gente tem 21 anos de empresa, tá? E assim, a gente atende, o nosso negócio sempre foi multicanal, a gente sempre foi omnichannel, tá? Então, o nosso ERP, ele atende nativamente, tá? Tanto operações físicas como e-commerce B2C, ou B2B, ou mobile, tá? A gente já atende isso nativamente. O que acontece com a maioria das empresas? Então, por exemplo, a FBits, quando a gente teve o primeiro case junto com eles fizeram a integração com a loja deles. Tá? Então, assim, hoje eles já estão 100% integrados, a gente já tem uma série de cases junto com eles. Tá? Então, assim, eventualmente, no primeiro contato com uma plataforma de e-commerce, a gente tem uma necessidade de integrar, tá? Mas o modelo de negócio está totalmente pronto. Tá? A gente tem 1.600 clientes hoje, tá? No Brasil. A gente tem operação América Latina, tem operação na Angola. Então, a gente já tem aí uma história de 21 anos nesse mercado. Então, a gente veio de varejo. No varejo físico, a gente tem 5.000 lojas físicas operando Millennium. Então, a gente tem uma base instalada relativamente boa, que comprovadamente a gente tem operações grandes de e-commerce, operações pequenas. Então, assim, a gente tem operações com 3 usuários no B2C. Então, assim, a gente atende mundos completamente diferentes com a mesma solução. Eu não crio uma solução diferente ou personalizada. O que acontece é que a gente dá para o cliente a possibilidade dele fazer muitas coisas dentro de casa. Eu treino ele e ele vai lá e personaliza muitas coisas para o dia a dia dele, tá? Não sei se eu consegui me fazer entender. E só para dar uma complementada também, o pessoal que está nos ouvindo aí, hoje essa parceria entre Millennium e a parceria aqui com a FBits entra justamente naquilo que o Samuel comentou, toda essa inteligência hoje com relação à plataforma de e-commerce, uma plataforma mais veloz, estável, robusta, isso a FBits consegue fornecer com qualidade para o mercado, atendendo desde o pequeno, médio, até o grande lojista realmente, e hoje as empresas como a Millennium, que tem essa parceria conosco, entram com toda a parte aí do back-office, né, essa questão do ERP, com soluções também que atendem desde o pequeno até o grande lojista. E nessa parceria, né, nesse conjunto aí de parceria entre as duas empresas, a gente consegue criar aí uma boa solução que vai atender o novo canal de vendas ou incrementar aí o canal de vendas do e-commerce para os nossos varejistas também. Legal, pessoal? Então, precisarem de mais algumas informações, estamos à disposição. Só complementando, é legal até destacar que, por exemplo, a gente tem clientes que são estritamente B2C, né, com FBits, por exemplo, e a gente subiu agora a Studio 21, por exemplo, que é um cara que é B2B. Então, assim, a gente tem modelos completamente diferentes e então funcionam, seja a FBits integrando comigo B2B ou integrando B2C. Para a gente é muito tranquilo, porque o meu negócio é exatamente isso, ser multicanal. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu tô vendo aqui, ó, já tô acompanhando, meu celular começou a gritar aqui, é porque o pessoal já tá me adicionando aqui no LinkedIn. Valeu, galera que tá adicionando no LinkedIn. É bacana porque a gente tá falando aqui, o pessoal essa interação eu acho muito legal, porque a gente está conversando e o pessoal já está
adicionando e a gente consegue trocar mais ideias aí também, porque tem muita coisa bacana que a gente consegue ir conversando também. Marcel, vou deixar contigo então, depois se você quiser. Desculpa, tem mais uma pergunta aqui do Ricardo. Ah, não. Realmente a crise, o foco acaba sendo. É, Ricardo, eu vou te falar que assim, ó, essa crise afetou todo mundo no geral, não é? Não é só, não é, né? A gente vê até indústrias, né? A gente tem muita empresa que é fábrica, que é indústria, todo mundo foi afetado, mas eu percebi que para os meus clientes que têm e-commerce, a coisa não foi tão ruim quanto para os que são que têm loja física. Eu tenho um cliente, por exemplo, que tinha um pouco mais de 200 lojas físicas, ele já fechou 30, tá? Em questão de 6 meses, ele já fechou 30 lojas físicas. A única operação dele hoje que está rentável é o e-commerce. Então, assim, as lojas físicas, tem loja física dele que está dando prejuízo, ele não está fechando porque o acordo que ele tem com o shopping center hoje, se ele fechar, a multa que ele tem que pagar não vale a pena. Então ele está mantendo a loja aberta, mesmo com prejuízo, porque não vale a pena, porque o contrato do shopping é pior ele fechar do que manter aberto. Então, assim, por isso que a gente também está apostando muito que os nossos clientes todos vão para o e-commerce, porque o mercado físico está muito pior. Apesar de tudo que está acontecendo em relação à crise, tem que pôr assim, toda a força, toda a energia no e-commerce, porque é o mercado que vai crescer e a gente percebe todo mundo que está indo para o e-commerce com um pouquinho, cara, assim, eu estou dando algumas dicas aqui para vocês, eu tenho certeza, se você comprar um pouquinho melhor, se você desenhar teus processos, se você fizer meia dúzia dessas coisas que a gente está conversando aqui, eu tenho certeza, tua rentabilidade melhora e você sai na frente dos teus competidores, porque a maioria das empresas não está fazendo essas coisas. Tem uma pergunta do Reinaldo, né, falando a respeito de marketplace. Já vou voltar aí nos questionamentos do Ricardo, mas tem uma pergunta do Reinaldo, né? Os meus clientes, a grande maioria dos meus clientes, estão indo para os marketplaces, tá? Porque o que acontece? Os marketplaces hoje eles estão ganhando uma força ainda. Isso é muito novo no Brasil. Tá? Mas eles estão ganhando uma força muito grande e eles te ajudam a trazer muito tráfego para sua loja, porque o cara vai lá uma vez, compra o teu produto, percebe que a tua entrega é boa, percebe que você fala assim, a taxa dele é muito alta no primeiro momento, né? Mas eu tenho grandes varejistas que estão comigo que ele vende hoje mais no marketplace do que na loja dele. Tá? Então, por quê? Porque o cara tá em 4, 5 marketplaces. Então, acho que é sim uma boa oportunidade. O Ricardo está perguntando o que eu acho, né, em relação aos números, né, que hoje a gente está em 2,5% e nos Estados... Como é que é? Peraí, deixa eu só entender a pergunta aqui. Pois é, Ricardo, é difícil porque assim a reação nos Estados Unidos é completamente diferente do que no Brasil, né? Porque assim a reação nos Estados Unidos partiu de uma série de iniciativas do governo, né? E aqui a gente não viu nenhuma iniciativa do governo para reação. Então realmente aqui é um capítulo à parte. O que a gente tá vendo realmente é uma mobilização por parte dos empresários, dos empreendedores, né, para fazer as coisas acontecerem com muita criatividade, né? O varejo físico, como eu acho que esse número que você está falando em 2,5% já é um número novo do varejo físico, mas assim, eu não acredito nesse número para o final do ano.
tá? O Dia dos Namorados agora é um número que a gente vai acompanhar de perto, aqui como eu tenho 5 mil pontos de venda física, esse é um número que a gente vai acompanhar de perto, porque assim, o Dia das Mães a gente acompanhou, foi muito ruim. Então agora a gente acompanha de novo o número do Dia dos Namorados para sentir como é que vai ser, porque assim, a gente está bem preocupado com o varejo físico. Aqui em São Paulo a gente tem um shopping center que pro varejista é um dos melhores shopping center que tem, que é o Center Norte, tá? Nos últimos 10 anos eu não via loja fechada no Center Norte. E agora no começo do ano eu vi loja fechada lá. Então assim, isso sinaliza pra gente como que tá o mercado. Então assim, bem punch realmente. Mas assim, eu acho que o ponto positivo, e é nisso que a gente do e-commerce está pensando muito, é que o e-commerce tá indo muito bem. Eu tenho ido em todos os eventos do E-Commerce Brasil esse ano e assim, a gente percebe como que as coisas estão indo bem. Eu fui agora no de Porto Alegre, 2 semanas atrás, o Marcel estava lá com o pessoal da FBits, eu vou agora essa semana para o de Recife e assim, a aceitação das pessoas é muito boa. Aquela coisa de que era só preço e era só frete, já mudou. As pessoas não estão mais comprando só por isso, estão comprando por comodidade, estão comprando por diferencial de atendimento, estão comprando porque o produto, o fato do cara poder comprar sentado no sofá, entendeu? Que é o que a gente ouvia, né, 10 anos atrás, o cara vai querer comprar, não é por causa do preço, é por causa do conforto, da comunidade, é porque é veloz. Não tinha ferramenta para fazer isso. Hoje a gente tem, hoje você tem plataformas, né, que te permitem comprar com velocidade, com segurança, né, essas coisas se tornaram realmente realidades e isso está fazendo toda a diferença. Para o mercado. Então, acho que agora a gente está no momento realmente de explodir o e-commerce no Brasil, porque assim, as pessoas não estão se negando a comprar, as pessoas estão deixando de ir no shopping porque as coisas não estão fazendo sentido. E assim, os custos de você manter uma loja física hoje estão inviabilizando uma série de coisas. Valeu, Ricardo. Gente, se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Também, se vocês enfim, não quiserem perguntar aqui, quiserem me mandar um e-mail, fiquem à vontade aí. Marcel, vou deixar contigo, não sei se tem considerações finais aí para a gente encerrar. Oi, Samuel. Não, cara, acho que agora o pessoal conseguiu aqui tirar as dúvidas, né? Como você comentou também, acho que é bacana aí o pessoal poder se comunicar com você via celular, tem o contato aí do LinkedIn, tem o e-mail também. Nós aqui também deixamos o contato em aberto aqui com a FBits para esclarecer qualquer informação, qualquer dúvida e tudo mais. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi bem bacana ter todos aqui. Acho que conseguimos discutir alguns pontos interessantes. E é bom informar, a FBits vai continuar aí em parceria aí com a Millennium e etc. também, conduzindo esse tipo de ação de webinar, tratando outros assuntos também. Se quiserem aí fazer algumas considerações também de outros assuntos que vocês queiram ver, que vocês queiram saber, por favor, fiquem à vontade aí para fazer essas considerações. Nós estamos aqui em aberto aí para poder passar as informações para vocês. Muito obrigado por enquanto. E se ninguém tiver mais nenhum comentário, boa tarde, Samuel. É isso. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Até.